Bom, hoje nós vamos à aula de número 6. O nosso tema de hoje é a igreja. Nós vamos estudar sobre a igreja. Você está vendo aí a palavra igreja no grego e eu já vou dizer para vocês como é que a gente pronuncia essa palavra aí já já. E vamos começar então, queridos, com os nossos objetivos. E os objetivos da nossa lição de hoje é explicar o que é a igreja, por que a igreja é necessária e por que devemos frequentar uma igreja. Também comparar e classificar as diferentes formas de governo das igrejas evangélicas. Existem algumas formas da administração, da condução e do governo das igrejas. Bom, então tendo em mente esses objetivos, a gente vai caminhar nessa direção para a gente compreender exatamente o que é a igreja, entender por que a igreja existe. Ela foi fundada por Jesus. Eu quero aproveitar para ler um texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, no qual Jesus diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós temos o próprio Cristo se referindo à sua igreja, não é? E é sobre isso que a gente vai conversar. Que termo ele está usando aqui, como foi traduzido, da onde veio essa palavra igreja, como foi traduzido para o grego e como chegou até nós. Bom, primeiro, como eu tenho falado, essas doutrinas basilares da fé, esses temas basilares da fé, eles fazem parte da teologia sistemática. Na teologia sistemática que a gente estuda eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Então, quando a gente pensa em falar e estudar sobre a igreja, nós estamos pensando numa disciplina da teologia sistemática que se chama eclesiologia, que é o estudo de tudo que se refere à igreja. Eclesiologia aqui é uma palavra que é composta, é uma junção de pelo menos dois termos do grego. A primeira, que era o que aparece lá na frente, eclesia. Eclésia, a gente conhece como eclésia, que é igreja. E logia, que é estudo, conhecimento, explicação racional, é um tratado, uma doutrina. Então, quando a gente diz que vai estudar eclesiologia, nós vamos estudar a doutrina da igreja, nós vamos entender o que é a igreja. Então, de acordo com essas bases aí da palavra eclesia, você está vendo aí a palavra escrita no grego. E a gente pronuncia assim, eclesia ou eclésia, né? Alguns pronunciam eclésia. Alguns ainda pronunciam eclísia, né? Ou eclesia. Então, de acordo com esses dados, eclesiologia teria como definição a explicação racional da igreja ou estudo da igreja. Quando nós lemos a cristologia, estudamos a cristologia, que é a doutrina de Cristo, e a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, essas referências aí, essas doutrinas, elas são as referências bíblicas e teológicas da eclesiologia. A gente não pode pensar na igreja sem pensar no Cristo, não pode pensar na igreja sem pensar no Espírito Santo, pois a igreja é uma realidade espiritual. Eclesiologia, então, para você aprender, anotar, escrever e nunca mais esquecer, é o estudo da igreja em relação à sua origem, em relação à sua doutrina, o seu relacionamento com o mundo, a salvação, a forma de governo, as crises enfrentadas pela igreja e também, entre tantas outras coisas, o papel social da igreja. Agora, para a gente poder avançar, vamos mastigar um pouquinho esse termo, o termo igreja, esse vocábulo igreja e os seus antecedentes, na verdade, vêm lá do termo hebraico, kahal. A raiz do termo hebraico kahal, traduzida para o grego pela Septuaginta, como ekleo, é empregada no Antigo Testamento como verbo ou como substantivo. Bom, como eu sei que eu tenho na sala de aula
muita gente que está começando a estudar a Bíblia, talvez aquilo que eu tenho falado aqui, tanto de grego como de hebraico, já está atendendo a sua função de complicar a cabeça da gente, o grego e o hebraico. Mas aparece aqui, quando aparece o termo hebraico kahal, esse é o termo hebraico para igreja. E ela então foi traduzida para o grego. Quando você vê esse LXX, eu estou falando de uma versão da Bíblia, que é a Septuaginta, na verdade uma tradução da Bíblia que é a Septuaginta. O que é a Septuaginta? 70 escritores que traduziram, 70 tradutores da Bíblia, que traduziram então aquilo que chegou até nós depois. Então você tem a Vulgata Latina, que é uma tradução da Bíblia, que eu até poderia ter falado isso na aula passada, mas o tempo não deu. Então nós temos a Vulgata Latina e nós temos a Septuaginta, tá? Essas duas são bases para tudo mais que veio da tradução do hebraico para o grego. Então essa palavra igreja, que foi traduzida como eclésia, no Velho Testamento, no hebraico, ela pode ser tanto usada como um verbo, como ela pode ser usada como um substantivo. Como verbo, kahal tem o sentido de reunir-se, é o verbo reunir, congregar, ajuntar ou juntar, amotinar-se, concentrar-se, congregar como um ato de reunir pessoas, convocar, reunir. Então, como verbo, igreja, baseado no hebraico, é tudo isso aí. É congregar-se, reunir-se, juntar-se, é concentrar-se, enfim. Expressa, portanto, a ideia de reunir um grupo de pessoas, tais como o povo, conforme lá Deuteronômio 4:10. Reunir autoridades e anciãos, conforme Deuteronômio 31, 28. Eu não vou ler esses textos, porque, como eu sempre falo aqui, nós não temos tempo para isso, mas você vai pegar isso aí e vai ler na sua casa. Reunir as tribos de Israel, conforme 1 Reis 12, 21, e tudo isso para um propósito. E a gente vai ver quais são esses propósitos. Na verdade, no Velho Testamento, essa congregação, esse congregar-se, esse reunir-se, tinha vários propósitos. Então a palavra igreja era uma convocação para reunirem-se a fim de atenderem a um chamado e a um propósito, ou a um desses propósitos que eu vou elencar aqui para vocês. Para defesa mútua, para entrar numa guerra. Então a convocação para a guerra, quando esse povo se reunia para a guerra, ali estava igreja. Para adorar, para pedir a ídolos, porque isso não tem a ver somente lá no Velho Testamento com o povo de Deus se reunindo para adorar a Deus. Também as reuniões para adorarem os outros ídolos também era chamado de igreja. Para ungir como foi ungido Arão, para armar a tenda da congregação. Então, quando se reuniam para armar o tabernáculo de Moisés, essa reunião, esse ato de se reunir para fazer aquilo, era a igreja. Transportar a arca até o templo, juntar uma turba contra alguém, rebelar-se contra alguém, um recenseamento, purificação dos levitas, para fazer sair água da rocha, para ouvir as palavras da lei e para ouvir a mensagem de despedida de Moisés. Então, se nós pegarmos cada uma desses propósitos da palavra igreja no Velho Testamento, nós vamos ver que continua valendo para a igreja hoje nos nossos dias. Nós fomos chamados para nos defendermos mutuamente, e quando a gente fala inclusive do nosso slogan da comunidade Altar, nós dizemos que nós somos uma comunidade de gente que se protege, ou seja, que se defende, que defende uns aos outros, ou pelo menos deveria ser, né? Também nós entramos em guerra, a igreja é também um exército que entra em guerra. Nesse caso, as nossas guerras são espirituais, as nossas batalhas espirituais. Nós nos reunimos. Quando a gente se reúne ao domingo, nós estamos tanto nos reunindo como igreja no sentido de um grupo, de um corpo, e ali nós somos igreja, isso é substantivo, mas ali nós estamos fazendo um ato de igreja.
nós estamos nos reunindo para adorar. Não sei se vocês entenderam. Então, o verbo é reunir-se. A reunião dessas pessoas, por exemplo, num grupo, ali, aquelas pessoas ali, como substantivo, elas são um grupo. Nós vamos ver já já isso aqui também baseado nessa gramática tão linda do grego e lá do hebraico. Aqui, preste bem atenção. Se eu estiver indo muito rápido, porque eu estou tentando ver se eu consigo a gente casar em 1 hora isso aí para não perder. Por isso que eu estou indo um pouco mais rápido. Mas eu vou reduzir a marcha aqui para tentar ser mais claro com vocês. Então nós vimos que como substantivo, aliás, como verbo, a palavra igreja significa reunir-se. Basicamente isso. Como substantivo, essa palavra kahal, que é uma palavra do Velho Testamento, transmite a ideia de assembleia, de grupo, de congregação. E aqui nesse caso a Septuaginta também o traduz por eclésia. Embora em 36 casos essa palavra é traduzida por sinagogue, ou sinagogue, que é sinagoga. De todas as vezes que ela é citada, em 36 vezes ela é traduzida como sinagoga. Então, por isso que a gente às vezes chama o templo de igreja, que é ali a sinagoga. Esse substantivo designa uma assembleia de qualquer espécie e objetivo. Então, toda convocação de assembleia é uma igreja. Mas, especialmente, nesse caso, ganhou esse sentido e essa configuração muito especial de uma assembleia que objetive propósitos religiosos, como ocorre lá na experiência do Monte Horebe, quando todo o povo é chamado para o dia da congregação, em ocasiões de festas, em ocasiões de jejum e oração e adoração, expressa, portanto, uma assembleia cerimonial que abarca o resultado da aliança feita no Sinai por uma comunidade histórica, ou seja, o povo de Israel. Então, como verbo é o ato de reunir-se, como substantivo é essa congregação, esse agrupamento de pessoas para o fim específico. Nesse caso, ganha esse significado para efeitos religiosos, para feitos religiosos. Aqui é importante a gente destacar que esse substantivo pode designar uma congregação como corpo organizado, como demonstra aqui esse quadro abaixo. Então nós temos aqui, conforme Deuteronômio 31, 34, Kol Kehal Israel, toda a congregação de Israel. Essa outra aqui, Kehal Elohim, congregação de Deus, Al Kehal Yavé Adonai, sobre a congregação do Senhor. É importante a gente ver isso, porque quando a gente pensa na igreja do Senhor, a gente vai entender que a palavra, essa frase que a gente usa, igreja do Senhor, está tudo conforme desde o Velho Testamento até o Novo. Aqui no Antigo Testamento, Kehal Yavé Adonai, que a Septuaginta traduz por eclesia, Kyrios, igreja do Senhor, Kyrios, né? Kyrios, no grego, Senhor, eclésia, igreja do Senhor, que significa Assembleia do Senhor, é o que mais se aproxima hoje daquilo que nós conhecemos como Igreja do Senhor, certo? Então, a gente está falando de um modo bem aberto, indo buscar, é claro que não há tempo para a gente esmiuçar isso, porque essa é uma doutrina, a eclesiologia é uma doutrina muito profunda, tem muita coisa, e nós estamos numa aula de discipulado. Então, o termo eclésia é composto de uma preposição ek e o substantivo clésia. Quanto à proposição ek, o seu significado denota a origem. Então, é da onde vem. A gente, quando pensa nessa preposição ek no grego, estamos pensando de uma origem. Pode significar de fora, depois, entre, por meio, a partir de, entre, adiante. Então, o substantivo clésia é a forma mais curta
do verbo kalel, que significa chamar, chamar para. Vocês vão entender aonde a gente vai chegar, tá? E esse denota o mesmo sentido do verbo assumindo o significado de um chamado, de um convite, de uma mensagem, uma convocação de Deus para, nesse caso, a religião da vida. Preste atenção. Tendo em vista isso, esses dados tão importantes, substantivo hebraico, passando pela abordagem do termo eclesia, no período que antecedeu os escritos lá do Novo Testamento, podemos então afirmar que igreja ou eclésia, nos escritos neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, pode assumir o significado literal de um chamado para fora, uma assembleia, reunião da assembleia, uma comunidade, uma congregação, uma igreja, sociedade, a assembleia de cristãos na cidade ou comunidade. Ou seja, tudo isso para a gente chegar à seguinte tradução da palavra igreja. Igreja significa chamados para fora. Nós fomos chamados, nós fomos tirados de um lugar, o nosso lugar de pecado, o nosso lugar de velho homem, para assumir um novo lugar. Nós nos tornamos agora membros de uma igreja, membros de uma assembleia, porque essa igreja foi tirada para fora. Então a palavra igreja literalmente significa tirados para fora. Está aqui. A palavra igreja no grego, então, significa tirados para fora. E na Bíblia a gente vai ver dois sentidos. Por vezes a gente vai ver o sentido de todo o grupo que foi salvo do mundo. Então a igreja como um todo, qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, em qualquer era, em qualquer tempo, que encontrou a Cristo, que aceitou Jesus como Salvador de sua vida, que creu no sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, foi chamada para fora, para a liberdade com que Cristo nos libertou. Então, nesse sentido, é a igreja que nós chamaríamos a igreja universal. Não a denominação igreja universal do reino de Deus, porque aí já se trata de uma igreja local. Estou falando da igreja como corpo de Cristo em qualquer lugar no planeta. Pessoas que foram resgatadas do pecado e formam uma grande igreja invisível. Por que é invisível? Porque ela está em todos os lugares e não existe nada que possa delimitar, porque muitas vezes pessoas que você nunca viu fazem parte dessa igreja, espalhada sobre toda a terra. É a igreja salva de Jesus, é o corpo de Cristo espalhado por todo este mundo, feito por aqueles que entregaram sua vida a Jesus, suas vidas a Jesus, e isso inclui a mim e a você também. Agora, outras vezes aí se refere a igrejas ou grupos de crentes que se reúnem em uma casa ou em um templo, aquilo que nós chamamos de igreja local. Então, por exemplo, todas as vezes que eu me referi à igreja invisível, à igreja como organismo, preste bem atenção nessa palavra, igreja como organismo e igreja como organização. A igreja como organismo é o corpo de Cristo, é a igreja espalhada por todo o mundo, que não tem placa denominacional. Ela existe em todos os lugares do mundo. E existe a igreja local, que ela já tem um CNPJ, a igreja institucionalizada, a igreja organização. A igreja organização é a igreja com seu CNPJ, com seus estatutos, com suas diretrizes de bases ali, com seus regimentos internos, com a sua forma de administração. Então, por exemplo, a comunidade altar é uma igreja local. A Assembleia de Deus é uma igreja local. A Assembleia de Deus, ela é uma organização como igreja e ela faz parte de um organismo, assim como todas as demais igrejas que professam a Cristo de maneira santa e verdadeira.
Vocês entenderam, gente? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso aí? Então segue o jogo. Aí nós vamos ver lá em 1 Coríntios 12, 12 a 27. Também não vou ler. O novo crente torna-se parte do corpo no momento que recebe a Cristo e passa a ter nele uma função específica e complementar. Então, isso aqui é muito importante a gente entender. No momento que a gente aceita Jesus como Salvador, não há como a gente ficar parado, sem fazer nada, sem produzir. Você já imaginou uma parte do nosso corpo que deixa de se movimentar, que deixa de receber o sangue, né? Que o sangue não circula até lá? A tendência a esse corpo, essa parte do corpo necrosar. Por isso é muito importante que você que aceitou a Cristo como Salvador, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e eu não estou falando aqui de igreja local, estou falando de igreja invisível, da igreja universal mesmo, da igreja como organismo vivo. Seja onde você estiver, você precisa estar em movimento de fé, compartilhando o evangelho com outros, porque isto é a circulação da vida, do oxigênio do sangue em você como parte desse corpo poderoso que é a igreja. Aí já entendemos tudo isso, já vimos o significado da palavra igreja no Velho Testamento, no Novo Testamento, igreja como verbo e como substantivo. Entendemos que nós fazemos parte de uma igreja local e que essa igreja local faz parte de uma igreja universal, de uma igreja invisível. Nós, enquanto comunidade altar, quando a gente adora, celebra, louva, canta, quando a gente está em casa louvando a Deus, nós estamos nos manifestando como membros dessa igreja invisível. Quando nós estamos na igreja, que ali nós devolvemos o dízimo, que ali nós trabalhamos, ajudamos na manutenção do templo, nós estamos servindo ali dentro de uma igreja local. Certo, gente? Bem entendido? Então, com base nisso, a gente precisa fazer algumas perguntas, que talvez nem precisasse mais, porque tudo que a gente já viu sobre igreja baseado no nome, já vê que a igreja é necessária, mas vamos seguir o roteiro. A igreja é necessária? Claro que é. A igreja é necessária por várias razões, e entre elas, para que haja uma organização dos crentes visando facilitar a realização da missão dada por Jesus. Algumas pessoas, elas imaginam que a gente poderia acabar com a igreja. Quantas vezes eu já falei isso? Não deveria haver igreja? Mas preste atenção numa coisa. Como era que você ia entender a Bíblia? Como era que você ia compreender o seu crescimento espiritual se não houvesse um grupo organizado de pessoas, se não houvesse uma igreja, um templo, onde ali se reúne pessoas e ali homens e mulheres de Deus estão ensinando, pregando, orientando, organizando de forma sistemática o ensino do Evangelho e oferecendo ferramentas para esse grupo para desenvolver a sua fé e para desenvolver a missão de pregar o Evangelho. Então, olha como a igreja ela é necessária, porque ela tem a função de organizar os cristãos dentro de uma igreja local para facilitar essa realização da missão da igreja. Então, quando a igreja se reúne, quando a pessoa está inserida dentro de uma igreja local, ela vai ser discipulada, ela vai ser ensinada, ela vai receber alimento ali todos os cultos, ela vai participar de programas da igreja, ela vai ser aconselhada, orientada, organizada para poder desenvolver o seu ministério. Então a igreja é importante por causa disso. Segundo, a igreja fornece aos crentes a oportunidade de comunhão. É claro que é muito bom quando você encontra alguém
que professa a mesma fé que você. É como, usando uma comparação bem esdrúxula, bem simples, é como você que encontra alguém que torce pelo mesmo time que você. É como você encontrar alguém que gosta do mesmo tipo de filme que você. É como você encontrar alguém que gosta do mesmo tipo de música que você gosta de ouvir. Quando você encontra alguém que crê no mesmo Cristo que você, que se encanta com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que gosta de se reunir para adorar a Deus, consequentemente você vai ter com aquele grupo coisas em comum. E isso chama-se comunhão. Você vai comungar, você vai ter assuntos em comum, você vai ter intercessão em comum, você vai ter empatia, você vai ajudar pessoas a crescerem e essas pessoas vão ajudar a outras, e aí esse corpo organizado e em comunhão funciona muito bem para o crescimento de todos. E aí a gente lembra que é uma proteção mútua baseada em Carral, lá do Velho Testamento, do hebraico, pensando nesse aspecto, né, de defesa mútua, de proteção mútua, de comunhão. Terceiro, oferecer condições para que o crente seja doutrinado e aprenda mais de Deus, visando o seu crescimento e fortalecimento na palavra de Deus. Bom, quando a gente entra para a igreja, a gente já precisa entender, e aí o que eu estou fazendo aqui com a nossa ECC, mostrando aquilo que a gente crê, quais são as nossas bases doutrinárias sobre a salvação, sobre o pecado e o perdão, sobre o Espírito Santo, sobre Cristo, sobre Deus, sobre sua palavra, sobre a igreja, sobre o serviço cristão, o ministério, os dons espirituais, os dons ministeriais. Isso aí já está muito bem sistematizado. Se tem alguém que já aceitou a Cristo primeiro, que já foi discipulado, já foi ensinado, já foi treinado para isso e foi chamado para exercer uma função pastoral, essa pessoa presume-se que essa pessoa está preparada para fazer isso, para doutrinar, para ensinar mais sobre Deus para o crescimento e o fortalecimento de outras pessoas na palavra de Deus. Essa é a minha função como pastor aos domingos, função dos pastores nas quartas-feiras, nas nossas classes, função dos líderes, dos diáconos, é prover aqueles que estão chegando, que estão conhecendo a Cristo agora, um desenvolvimento de fé. Quarto, é necessária porque pode proporcionar a oportunidade de adorar a Deus em grupo, com cânticos, hinos de louvor e com nossas próprias vidas. É muito maravilhoso a gente acordar de madrugada, orar e sentir a presença de Deus. É muito bom você ficar a sós com Deus na sua casa, quem toca um instrumento, pegar seu instrumento, cantar e louvar a Deus. Mas quando a gente vê a igreja cantando, como nós vimos ontem à noite, né? A igreja cantando ali, nós cantamos ali ontem à noite, né? Usa-me, Senhor, e nós ouvimos a igreja toda cantar. Isso traz uma motivação, isso traz uma força e uma energia espiritual diferente. Então é essa oportunidade que nós temos de adorar congregacionalmente. Tem hora que os fonemas se atrapalham aqui. Quinto, dar a oportunidade para trabalharmos para o Senhor, usando os dons e talentos que recebemos do Espírito Santo de Deus nos ministérios e serviços da igreja. Ah, mas eu não posso fazer isso fora de uma denominação? Pode. Você consegue? Você consegue organizar a sua vida para servir e ser treinado e ser preparado para isso? Ou você vai virar um Frankenstein, remendo de tudo quanto é lugar e sendo um ministro Frankenstein, que não tem uma base, um centro, que não tem realmente uma sistematização para conduzir-se no ministério? Isso é muito diferente. Dar a chance de sermos abençoados com os diversos dons do Espírito Santo que são derramados sobre nossos irmãos. E aqui uma coisa muito importante. Quando você lê lá em 1 Coríntios capítulo 12 a respeito dos dons espirituais, gente,
Dons espirituais não são dados simplesmente a pessoas. Os dons espirituais são dados à igreja. É a igreja, ela serve para a edificação da igreja, para o serviço ministerial. Então, lá na igreja é o lugar onde Deus distribui esses dons e manifesta os seus dons na vida das pessoas. Em sétimo lugar, proporcionar uma integração e unidade para enfrentarmos os problemas que nos afligem. Isso aqui é muito importante a gente saber, não só para saber que essa é a missão, essa é a função da igreja, e essa também é a necessidade de ter uma igreja, e é importante estar lá, como também é algo que nós devemos buscar, se não está acontecendo. Você pode dizer, mas lá na igreja eu tenho tanto problema, eu tenho tanta dificuldade, mas pode ter certeza que ali naquele lugar, se você souber administrar o seu temperamento, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai contribuir para a unidade daquela igreja. Tem muita gente que sai da igreja que, não vou mais nessa igreja por causa disso, mas ela nunca contribuiu para mudar isso. Porque quem contribui para mudar essa situação de desordem da igreja são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Um dos grandes sintomas de alguém que se esvaziou do Espírito Santo é quando no primeiro problema que acontece na igreja, um desacordo com alguém, ela diz, não venho mais para cá. Está vazia, está na carne, não sabe o que significa realmente ser cheio do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo vai trabalhar, ou vai ser trabalhado pelo Espírito Santo para conduzir, como diz a Bíblia, vós que sois espirituais, conduziu o tal, que é aquele carnal, o pecador que caiu, com espírito de mansidão. Bom, devo frequentar a igreja? É uma pergunta muito semelhante, muito igual, né, ao que a gente acabou de responder quanto à necessidade da igreja. É importante frequentar a igreja, pois nela você terá edificação, apoio mútuo e crescimento, além de que, nós já vimos, na verdade, isso, é lugar onde seus dons serão colocados em prática. Então, se você canta, né, se você tem um talento para cantar, para tocar um instrumento, lá na igreja você vai desenvolver isso. Se você é alguém que gosta de ensinar, que gosta de cuidar de crianças, que gosta de trabalhar na diaconia, lá você vai desenvolver isso. É o lugar onde seus dons serão colocados em práticas, é o desejo de Deus para a sua vida. Deus não quer que você abandone a sua congregação, como é costume de muitos. É onde você crescerá e desenvolverá maturidade espiritual pelo convívio com os irmãos. Então é um lugar onde você vai se desenvolver espiritualmente nesse convívio com os irmãos. E ora, é um lugar de alegria para você e todo o povo de Deus. Eu sou muito feliz na comunidade Altar. Tem problemas lá? Tem. Tem dificuldade lá? Tem. Passamos por lutas? Passamos. Tem gente que vai lá e não gosta de lá? Tem. Tem gente que vai lá e ama e nunca mais sai? Também tem. Tem de tudo, porque é feito de gente, de seres humanos. Mas nós somos felizes, sim ou não, irmãos? Nós somos felizes nesta comunidade. Eu amo a comunidade Altar, amo minhas ovelhas e eu sei, né, que Deus tem trabalhado de maneira muito poderosa nesse tempo, nesta congregação, nesta igreja, nesta eclésia, em comunhão, né, em koinonia. Qual a igreja que eu devo frequentar? É uma outra pergunta, porque agora eu estou com pessoas também que não são membros da minha comunidade. E eu não vou dizer porque você deve frequentar a minha igreja e sair da sua igreja, nada disso. Qual é a igreja que eu devo frequentar? É importante se sentir apoiado, respeitado, suprido em sua caminhada com Cristo. Existem alguns critérios que podem ajudar a escolher a igreja que se deve frequentar. Então preste bem atenção. E você pode até nos ajudar. Você vai ouvir essa lista de 6 características ou 6 qualidades de uma igreja e você vê se a comunidade Altar é a igreja que você realmente está, se ela é e cumpre isso aqui. Primeiro,
Frequentar uma igreja que pregue a mensagem do evangelho, não abobrinhas, não alegorias de homens, mas pregue o evangelho genuíno e tenha uma atmosfera de amor. Ah, pastor, lá na igreja está faltando mais amor. Então você é o primeiro que vai dar o primeiro passo para amar mais do que todo mundo. Porque geralmente quem reclama que está faltando amor na igreja é porque não está dando amor, né? Então vamos dar amor, vamos amar, vamos nos envolver, vamos abraçar as pessoas, vamos acolher as pessoas, para que isso seja uma realidade. Segundo, frequente uma igreja onde seja pregada a necessidade da decisão pessoal de se receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, onde aceitar a Jesus é o primeiro passo para uma vida salva. Não existem outros caminhos, não há atalhos, não há patuais, não há amuletos, não há nenhuma ziquezira aí que se possa fazer para a vida cheia de Deus e para ser salvo, senão através do Evangelho de Jesus. E Jesus deve ser o centro. Terceiro, frequentar uma igreja onde os membros demonstrem conhecer e viver a nova vida em Cristo. Os crentes desta comunidade precisam viver essa nova vida, conhecer o que é uma nova vida em Cristo. O que é viver em novidade de vida e não só conhecer teoricamente, mas fazer disso a prática da sua vida. Quarto, frequentar uma igreja onde se dê ênfase ao trabalho de proclamação do reino, onde a igreja seja incentivada frequentemente a compartilhar o evangelho, a pregar sobre o reino de Deus, a proclamar o reino de Deus. Nós temos uma missão como comunidade Altar. A nossa missão é adorar a Deus, pregar o evangelho de Cristo sob o poder do Espírito Santo. Então, desenvolver-se ministerialmente, proclamar o evangelho por onde quer que você ande, se os membros dessa igreja estão sendo incentivados a isso, essa igreja tem alguma coisa boa para você frequentar. Frequentar uma igreja onde você possa expressar os dons que Deus te deu. Perdão aí, Deus com letra minúscula, tá? Seria com letra maiúscula. Os dons que Deus te deu. Ele quem deu os dons, ele quer usar você, você tem que expressar esses dons em algum lugar. Expresse esses dons na igreja. Frequentar uma igreja onde você se sinta parte do corpo de Cristo e não simplesmente de uma organização. Talvez você esteja vivendo em uma igreja onde você mais parece frequentar um clube do que o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é essa igreja invisível, onde a igreja sente-se circulando no seu sangue, nas suas veias, circulando a vida de Deus, a vida do Cristo, o fôlego, o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí aqui, como eu falei, eu vou rapidamente explicar para vocês aqui, agora falando das igrejas locais, sobre 3 sistemas básicos de governo da igreja. As igrejas, elas funcionam dessas 3 formas, dependendo de qual foi escolhida por aquela denominação. A episcopal. O tipo de governo episcopal, se eu perguntasse para vocês, sem vocês olharem para aí, qual é o tipo de governo da comunidade Altar, talvez alguns de vocês não saberiam. Mas na igreja de modelo de governo episcopal, as decisões são tomadas pelo bispo ou pelo pastor, presidente da igreja, como a Igreja Universal, a Igreja Metodista, a Assembleia de Deus, a Igreja do Evangelho Quadrangular. E a nossa comunidade adere a esse tipo de modelo. Você tem um pastor e o pastor é aquele que conduz a igreja, é o presidente da igreja que conduz a igreja, que orienta a igreja e que administra a igreja. Aí você tem o tipo presbiteriano, onde as decisões são tomadas por um grupo de pessoas eleitas pela congregação, nesse caso a presbiteriana. Tem um presbitério e ali não é uma só pessoa que determina o que vai ser feito. Existe um grupo de presbíteros, um presbitério que toma as decisões, eles são eleitos pela igreja. E terceiro, a congregacional,
as decisões são tomadas pelos membros em assembleias por meio do voto, exemplo, a congregacional e a batista. Então, cada modelo desses aí tem os seus prós e os seus contras. Então, esses são os 3 modelos de sistema de governo da igreja. Os que lideram a igreja, dependendo da denominação, recebem vários títulos. Na comunidade altar é usado como base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 a 6, quando se fez uma separação funcional entre apóstolos e diáconos. Desta forma, os oficiais eclesiásticos são o pastor, que é o responsável pela igreja na área administrativa, é o pastor presidente. Na área administrativa e jurídica, é o que cuida do rebanho na área material e espiritual da igreja. Na comunidade altar existe o pastor presidente e nós temos os pastores auxiliares, aqueles que nos ajudam nessa missão. Aí temos o evangelista, que auxilia o pastor na área espiritual, não necessariamente no evangelismo. Quando a gente trabalha a ideia do evangelismo, nesse aspecto aqui, nós usamos o termo evangelista mais como sentido de uma função ministerial de quem exerce uma liderança e ainda não chegou ao pastorado. E nós temos a diaconia, o diácono, que auxilia o pastor nos assuntos temporais, nos assuntos com relação à administração da igreja, ao templo, o serviço, inclusive de ação social. A ação social é uma diaconia. Na verdade, a igreja é uma grande diaconia. A ordenação ou consagração é vitalícia, mas o mandato é temporário, devendo ser ratificado periodicamente. Ou seja, alguém que foi ordenado, consagrado a pastor, ele vai sempre ser pastor. Só que ele precisa ser, em termos de mandato, dentro daquela igreja, ele precisa ser ratificado periodicamente. Se ele comete algum ato que é contra os princípios daquela igreja, mesmo que ele não perca ali a unção do pastor, mas ele perde o seu mandato de pastor dentro daquela comunidade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.